Hoje nós vamos conversar de um tema que nem eu conheço direito, né, Carol? Na verdade, acho que muitas pessoas leram, né, o tema do nosso bate-papo hoje e provavelmente não devem ter entendido sobre o que se tratava. Então, vou pedir para você explicar um pouquinho melhor para a gente o que seria essa história de hábitos angulares. É verdade, né? Na verdade, essa analogia, né, de arrumar a cama, ela ficou famosa com um almirante da Marinha dos Estados Unidos, né? Por uma frase que ele disse e aí que se repercutiu por aí, né? E eu vou ler para vocês essa frase, para que vocês comecem a tentar entender, né? E ele diz assim, ó. Se você, eu vou ler aqui para vocês, peraí. Se você quer mudar o mundo, comece fazendo a sua cama. Se você fizer sua cama toda manhã, você vai ter cumprido com a primeira tarefa do dia. Vai te dar uma pequena sensação de orgulho, né? E vai encorajá-la a fazer outra tarefa e outra. E no final do dia, essa única tarefa completada, ela vai se transformando em várias tarefas completadas. E aí, o que ele quer dizer com isso, né? Isso aqui, com essa frase que ele fala, né? Ele faz referência justamente ao que a gente chama de hábitos angulares ou pequenas vitórias. Isso eu também não conhecia, né? E eu vi isso a primeira vez quando eu fiz meu curso de coaching, né? Com o Jerônimo Tellon, que é um cara fantástico, né? Que eu conheci. E eu achei muito interessante esse tema, né? Então, para a gente entender melhor, né? E o que são essas pequenas vitórias ou hábitos angulares? Eles, na verdade, eles são pequenas atividades que você faz no seu dia a dia que vão propagar um efeito positivo em outros hábitos ao longo do seu dia, né? Até mesmo em áreas que não têm relação com esse hábito inicial que você começou. Por exemplo, dando um exemplo, acho que vai ficar mais fácil de entender, né? Que o exemplo comum de hábito angular é o exercício físico, né? Então, assim, quando a gente começa a fazer exercício físico regularmente, a gente muda alguns comportamentos, né? Que na verdade podem nem estar relacionados ao exercício físico diretamente. Por exemplo, a pessoa pode começar a se alimentar melhor, ela pode começar a querer dormir cedo, né? Ela pode, não são todo mundo, mas algumas pessoas fumar menos, né? Ela pode controlar melhor a parte emocional, ansiedade e tudo mais. Então, é exatamente isso. Você começando, né, um hábito, ele acaba interferindo, né? Encadeando outros. Desencadeando outros tipos de comportamento, e isso seria de uma forma boa, né? Esse conceito, na verdade, para quem quiser saber melhor, ele foi bem difundido naquele livro O Poder do Hábito, né? Uhum. Então, é um livro grande, amarelo, mas para quem quiser entender melhor, pode buscar lá, né? E aí, o que a gente fala, né? Quando esses hábitos, né, essas pequenas vitórias, a gente traz para o começo do nosso dia, é melhor ainda, porque a gente consegue aproveitar mais ainda. A gente vai projetar na nossa mente uma sensação de vitória e de cumprimento de tarefa. Justamente no momento em que seu cérebro ele ainda está um pouquinho mais devagar. E daí, né, em poucas horas do seu dia, você já vai ter acumulado algumas sensações de vitória, né? Isso vai te gerar incríveis sensações de motivação, que você vai conseguir daí desempenhar outras atividades que você gostaria nesse dia. Esse é um efeito dominó que ele acaba acontecendo involuntariamente, né? E o que é ótimo, né? E na verdade, às vezes, o contrário também acontece, né? Não sei se você já reparou, mas assim, às vezes você começa um dia com pequenas sensações de derrota, começa um dia não muito bem, e aí o dia tende a ser assim, né? Às vezes a sensação, você fala, nossa, parece que esse dia, enfim, não Vai dar vai, né? certo, né? Não, o que você está falando faz muito sentido, Carol. E assim, o tema, né, que o título lá de começar arrumando a cama, é engraçado que eu mesma, né, gente, vou abrir meu coração, tá? É vergonhoso isso, mas assim, eu nunca gostei de arrumar cama, tá? Admiro quem gosta, mas eu nunca gostei. E até na época de faculdade, eu lembro que eu falava para minha mãe nem me visitar, porque assim, minha cama ia sempre estar bagunçada. Mas é engraçado que a partir do momento que eu tive o Lucas, eu comecei a ter o hábito de arrumar a cama, porque, gente, eu não sei, parecia que se eu não arrumasse a cama, era aquele dia caótico, que tudo, foi isso que você falou, né? Que tudo ia dar errado, eu não sei. Então, assim, começar o dia arrumando a cama realmente virou um hábito para mim.
né? Então, até mesmo agora, acho que em esquema de home office, né? Isso é essencial também, mas de qualquer maneira acabou se tornando um hábito para mim em relação quando, né, eu tive o Lucas, porque realmente eu me sentia, nossa, comecei o dia, eu fiz a cama, né? Então, assim, ele dava o start mesmo no dia, né? Essa história que você falou que é um efeito dominó, eu vejo o exercício assim claramente, assim, para todos os pacientes, para mim mesma, né? Eu melhoro a alimentação, porque eu quero ter um desempenho melhor no exercício, me recuperar, né, a minha musculatura de uma maneira mais efetiva, né? Às vezes eu vou beber, se eu sei, vou sair, se eu sei que no dia seguinte eu tenho treino, eu não bebo tanto, né? Porque isso vai atrapalhar, ou eu nem bebo às vezes, né? Então eu realmente acabei me tornando aquela pessoa que eu mais temia. Eu sempre falo isso, né? Porque é isso, é uma coisa que vai puxando um hábito ou outro, né? Então o fato de você inserir um exercício físico na sua rotina te leva a ser mais ativa, e daí aquele grupo de amigos que já é mais ativo e te chamam para fazer uma atividade e você vai, enfim, eu acho que é uma coisa puxando a outra mesmo, né? Faz muito sentido isso que você está apresentando, né, para a gente hoje. eu estou tentando, né, linkar para os pacientes para que eles entendam, né? Então, assim, então para quem está assistindo, num processo de emagrecimento, por exemplo, você ter esses hábitos angulares, né, essas pequenas vitórias todos os dias, podem realmente te ajudar, né, a chegar nesse seu objetivo de perda de peso, né? Se você conseguir todos os dias gerar dentro de você essa sua sensação de vitória, né? Então, a gente pode tentar pensar em hábitos dentro já da nossa rotina que possam ser fáceis o suficiente para que sejam feitas mesmo, né? Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui de 2 pacientes já que eu tive relacionadas a emagrecimento, que em algumas pessoas a gente acaba trabalhando às vezes as pequenas vitórias, né, quando a gente acha que vale a pena, né. Então eu tinha uma paciente que, ela tinha o objetivo era emagrecer, mas ela tinha, escolhido como uma pequena vitória, fazer uma reza todos os dias, né, de menos de 5 minutinhos. Então ela já era mãe de 2 e pequenos, e aí a vida era tão corrida em dividir entre trabalho, né, maternidade, enfim, casamento, tudo, que ela esquecia de rezar. Ela rezava à noite e ela acabava adormecendo de cansaço. E aí, quando a gente colocou isso, a gente mudou o horário, né, colocou isso pela manhã, toda vez que aí ela começava, né, a criar o hábito de conseguir rezar, isso desencadeava, né, essa sensação de, né, de tarefa concluída, essa sensação de dever cumprido, e ela conseguia ir melhor nas outras tarefas relacionadas ao emagrecimento, a fazer a marmita dela para levar no trabalho, a não chegar atrasada no treino, né, a tomar os remédios. Ela tinha uma dificuldade de lembrar de tomar os remédios, então isso, querendo ou não, acabava interferindo, né, de uma forma ou outra. E aí eu tenho uma outra paciente também que o objetivo era emagrecimento, e a gente colocou como uma pequena vitória, ela escolheu, na verdade, a pessoa que escolhe, antes de dormir, ler 2 páginas de livro, porque ela achava que se ela conseguisse, né, ela sempre gostaria de ler um livro, enfim, e ela achava que ela sentia falta disso, de colocar isso na rotina dela. Quando ela começou, né, conseguia concluir isso, então isso realmente conseguiu ajudar ela a ser mais disciplinada e a conseguir, de repente, a dormir cedo, que era uma dificuldade dela, né? Lembrei, era uma dificuldade que o sono tem relação com o emagrecimento, né? Então, toda vez que ela, né, se policiava em ir para a cama e ler aqueles 2 livros, já vinha um soninho, ela já não ficava tão ligada no celular, ela conseguia adormecer não muito tarde, e isso já ajudava também no processo de emagrecimento, né? Carol, agora eu fiquei com uma dúvida. Quando a gente fala sobre incluir hábitos angulares, a gente está falando de incluir pequenos hábitos, pequenas vitórias. Isso seria ao longo do dia ou somente pela manhã? Porque você deu 2 exemplos, né? Um pela manhã, quando ela de incluir esse hábito, né? Quando ela rezava, e o outro antes de dormir, realmente ler um livro. Isso, o horário pode ser qualquer um, né? Porque na verdade ele vai desencadear essa melhora cronicamente, né? E não só naquele dia, né?
em Tá. si. É que se você trouxer isso pela manhã, você consegue aproveitar muito mais para aquele dia, né? Ainda mais de quanto mais primeiras horas do dia, melhor, porque essa sensação vem e você tem mais chance de cumprir determinadas tarefas para aquele mesmo dia. Mas a ajuda principal, ela pode acontecer a longo prazo, né? Então, só de você fazer isso todos os dias, você pode chegar a facilitar o seu objetivo, como o emagrecimento ou passar num concurso, por exemplo, a longo prazo, né? Entendi. Faz sentido isso que você está falando. E assim, eu coloquei, assim, para a gente tentar lembrar, né? Eu coloquei que o título como arrumar a cama, né? Que pode ajudar, mas porque arrumar a cama é uma pequena vitória que é tradicional, todo mundo pode conseguir fazer, né? Eu chamo de pequena vitória, né? Ao invés de hábito angular, para as pessoas lembrarem que ela não deve ser nenhum sacrifício, né? Porque assim ela pode conseguir colocar em prática todos os dias. Por exemplo, essa minha paciente do livro, né? Se ela colocasse, por exemplo, ler um livro, sei lá, ler 10 páginas do livro todas as noites, muito provavelmente ela não ia conseguir concluir isso, né? Mas ler 2 páginas, talvez seja possível de ela conseguir fazer todos os dias. Então, são pequenas Uhum. vitórias, né? São pequenas sensações, né, de vitórias que você vai conseguir ter esse resultado, né? Até mesmo para não gerar frustração, né, Carol? Porque às vezes as pessoas Isso, entendem isso de inserir hábitos como mudanças completamente diferentes. E eu acho que sim. justamente a ideia desses hábitos angulares é isso, né? São as metas possíveis, atingíveis, para que todas consigam, de fato, executar e ter essa sensação de conseguir, né? De sucesso. Isso. E talvez seja, eu falei arrumar a cama, né? Então, assim, às vezes é difícil relacionar com outros objetivos, né? Com emagrecimento, com isso. Mas às vezes pode estar relacionado ao mesmo objetivo, né? Então, para aquelas, voltando para aquelas que desejam emagrecer, por exemplo, às vezes você tirar o seu açúcar, quem faz uso de açúcar ainda todos os dias, né? Quem faz, às vezes tirar o açúcar de uma vez da sua rotina diária não seja passível de ser feita. Mas, se você for lá e tirar o açúcar de, sei lá, de alguma bebida que você goste, do seu cafezinho, sei lá, de um suco que você está acostumado a tomar, todos os dias, isso vai fazer com que, poxa, eu realmente consiga. Toda vez que ela for tomar o café e que ela tomar o café sem açúcar, ela vai lembrar, não, eu consigo, tô no caminho certo, né? Não, vou conseguir seguir adiante. E aí ela vai, aí ela não falta no treino, aí vai gerando outros hábitos, né? Então, esse hábito angular, ele pode ter a ver com o seu objetivo, né? Legal. Ou não, né? Não pode não ter nada a ver. Mas o importante é que ele seja fácil e pequeno possível de ser colocado na sua rotina diária. Não, legal. E aqui eu consigo trazer até uma colaboração profissional, né? Porque essa história do açúcar é muito comum na prática clínica, né? E realmente as metas que a gente estipula, né, com a pessoa que passa com a gente justamente para fazer com que isso seja de fácil execução é isso, né? É ser uma meta possível que faça sentido para aquela pessoa. Vou dar alguns exemplos, né? O café, né, que você trouxe. Tem pessoas que, sei lá, numa xicrinha de café colocam 5 colheres de chá de açúcar. Você pode até ficar assustada, mas é comum, né? O que será que é mais fácil para aquela pessoa? Reduzir o número de cafés que ela toma ao longo do dia ou reduzir o número de colheres? A gente não precisa sair de 5 para 1, a gente pode sair de 5 para 4, ou de 5 para 4,5, né? Mas e evoluindo essas metas também, né? Depois de um mês, poxa, já me acostumei com o paladar de uma xícara com 4 colheres de chá de açúcar. Então, será que no próximo mês eu posso passar para 3? Né? Até que realmente a gente consiga ter essa redução de açúcar, que no final pode ser uma contribuição grande. Tem pessoas que não, que, por exemplo, não consegue tirar de cara do cafezinho, mas quando consome o café com leite, consegue tomar sem açúcar, sei lá por qual motivo. Sim. Então, será que dá para inserir um café com leite, né, com mais frequência no lugar do café preto puro? Então, são essas trocas, né, que a gente acaba fazendo. E acho que na maternidade isso faz muito sentido, né, Carol? Porque são tantas novidades, tantas mudanças, a fase da criança, tem férias, enfim. Porque a gente acaba ficando dependente, né, da rotina da criança. Que acho que o fato da gente inserir realmente essas pequenas sensações de vitória para a gente
nossa, faz todo sentido, né? Realmente a gente fica motivada, né? É isso. A maternidade, né? Às vezes você pode se sentir tão perdida, né? No sentido assim, de não estar dando conta de tudo, né? Porque é tanta coisa. E realmente isso, eu acho que inserir isso me ajudava, né? Enfim. E eu acho que para as mães, né? Principalmente aquelas que precisam emagrecer, colocar isso no seu dia a dia, né? Principalmente, nossa, naquela época de pós-parto, aquela época de pós-parto que é uma época bem conturbada, que você não consegue se organizar, nada, mas de repente você fazer uma coisinha, aquilo consegue melhorando no seu dia, né? Antes, nessa época do pós-parto, eu já comentei em um dos vídeos aí, eu não lembro como foi, o que me fazia bem, e eu nem percebia, né, gente? Porque às vezes é assim, você começa a fazer um hábito e você não percebe que isso seria um hábito angular, né? E na época de pós-parto, igual eu falei, eu gostava de, mesmo dentro de casa, daquela confusão, né, de rotina, eu gostava de ir lá no espelho, né, passar um batom, passar um blush, porque eu sabia que toda vez que eu fosse me vendo lá no espelho, eu ia me sentir bem, eu falava, não, até que eu tô bem, né? E aí eu me trazia uma sensação de que daí eu melhorava, né? Eu não estava tão perdida, eu ainda tinha tempo para me cuidar, eu ia, sei lá, menos irritada, falar com as pessoas ou cuidar do meu filho. Então gera uma série de comportamentos, né? Hoje em dia, de final de semana, realmente é arrumar minha cama ainda, né? Porque parece que o dia não começa se não fizer isso, né? E para você, Ana? Nossa, para mim, arrumar a cama também, Carol, mas de final. Eu lembro muito do início da maternidade. Eu acho que toda hora eu resgato isso, porque eu acho que foi uma fase mais conturbada. Mais Hoje o Lucas é maior, conturbada. para mim, é muito mais tranquilo, né? Então, naquele momento, era tirar o pijama. Assim como para você era passar o blush, para mim era pôr uma roupa de pessoas normais, assim, sabe? Porque realmente eu fiquei muito dentro de casa. Então, o Sim, meu me arrumar era colocar uma roupa que não o sim, pijama, né? sim. E hoje em dia eu acho que seria fazer o meu café da manhã, né? Para muitos pode ser uma coisa muito grande, mas para mim é um hábito que já está inserido. Então, o meu hábito em relação a isso é ser diverso. Então, quando eu faço um café da manhã diferente, né? Com uma preparação simples, mas diferente, né? Do que realmente A gente vê é mais pelo. básico. Quem não me acompanha ainda, ó, todo dia eu posto meu café da manhã. Mas é justamente para isso, né? Para mostrar que é uma questão de hábito, que são pequenas coisas que a gente pode mudar. Então, ao invés de eu colocar um abacate, sei lá, picado, de qualquer jeito, amassado, não, eu gosto de fatiar, colocar ele bonito, montar a mesa para mim. Isso daí é uma pequena vitória no meu dia. Quando meu café da manhã, né, vem desse jeito, do jeito que eu queria, do jeito que eu imaginei, poxa, meu dia começa muito bem. Então, para mim, faz muito sentido. E daí até te perguntar, Carol, então na prática, como que a gente faz, né, em relação a estabelecer, né, esses hábitos, enfim, o que você teria para contar um Então, pouquinho para a o gente? que eu diria, né? Primeiro, né? Você escolher, então, um hábito que seja pequeno, fácil de ser colocado na rotina. Porque o que eu vejo muito comum, as pessoas vão lá e escolhem uma coisa que elas gostariam muito, mas é grande demais. Elas têm que ser realistas, né? Uma coisinha pequena, então, e que faça sentido para você. A gente deu alguns exemplos aqui, mas é o que faz sentido para você. Pode ser que para você seja realmente fazer alguma tarefinha doméstica e uma, né? Não várias, tá? Pode ser que seja realmente ler um livro, pode ser que seja estimular a gratidão, sei lá, falar enquanto você está no banho, agradecer por, sei lá, 2 motivos do seu dia, né? Pode ser que seja você se arrumar de alguma forma, fazer exercício físico, eu não sei. Então é algo que faça sentido para você e que você vai lá e determine já em que momento do seu dia você vai fazer. Isso é muito importante, né? Você já relacionar e selecionar. E normalmente a gente linka isso depois de uma ação que você já faz no seu dia. Por exemplo, é quando eu estiver no banho eu vou fazer isso. Então você já determinou. É logo depois do café da manhã. Todo dia você toma café da manhã. Então você já sabe que depois do café da manhã eu vou fazer isso. É depois que eu escovo os dentes antes de deitar. Então depois que eu escovo os dentes eu já vou fazer esse ato angular. E é um só, tá, gente? E é um. E aí, o que eu posso sugerir para vocês?
já façam agora, né? Não deixe para depois, não. Faz agora. Para quem está assistindo, dá uma pausa aí no vídeo, né? Vai ficar gravado, dá uma pausa no vídeo, seleciona aí, de repente, o que pode ser sua pequena vitória, escreve no papel, já escreve aí o que momento do seu dia você vai fazer e faça um teste, né? Faça um teste para aquelas que querem tentar, né? Não adianta fazer o teste de uma semana, tudo, façam testes um pouco maiores e saibam que, assim como tudo, você tem que treinar, né, para ganhar prática, né? Senão não vai. Tudo que você puder deixar programado para o seu cérebro fica mais fácil para ele, né? Então, assim, isso é muito claro. A gente fala que ter uma rotina ou então criar esses hábitos, né, é o que o seu cérebro mais faz no seu dia a dia, né? Isso é bem documentado, né? A neurociência, ela fala que 40% da nossa rotina, na verdade, é piloto automático. Ou seja, Nossa. são hábitos, né? São rotinas, igual você escovar dente que você não pensa, tal. Por quê, né? E por que isso? Porque isso gasta menos energia, o nosso cérebro gasta muita energia durante o dia. Então, a todo momento, a gente está ali, às vezes, no piloto automático, né? E isso é importante, principalmente no processo de emagrecimento, para as mães que estão assistindo a gente, por quê? Para entender por que a gente não pode depender somente de motivação, de força de vontade, né? Isso é ótimo para começar, né? Quando a gente deseja alguma coisa, né, para sair daquele ponto de partida, isso é ótimo para começar, mas a gente não pode depender só disso, porque isso é limitado, né? Isso aí é finito que a gente fala, né? A gente tem um fim. E ter hábitos, por isso que a gente fala, né, que mudar hábitos, apesar de um pouquinho mais difícil, é o que vai sustentar os resultados, né? Porque quando você adquire esses hábitos, quando isso entra no seu piloto automático, é quando você vai conseguir cumprir aquela tarefa, mesmo quando você não está motivado, mesmo quando você não está com vontade. É isso que vai fazer você, né, permanecer fazendo, né? Igual Detalhe, né, Carol? Acho que vale a pena a gente sempre lembrar que o emagrecimento ele não acontece de um dia para outro, né? E se essa motivação realmente é cíclica, né? Ela tem seus altos e seus baixos, a gente precisa contar que a pessoa esteja de fato fazendo, né, melhorando os hábitos para o resto da vida, né? Para sempre, por um longo período, para que de fato ela tenha os resultados, né? Não adianta nada ser só no início e depois parar. É só entrar na academia, pagar 2 meses, ir embora. Realmente tem que ser algo contínuo, né? Essas mudanças, elas têm que ser sustentáveis. Isso. E ao longo do dia, né, assim, também é bem visto isso pela neurociência que a capacidade de decisão do cérebro, ela também é limitada durante um dia, né? Porque você também gasta muita energia para isso, né? Então a gente fala que no começo do dia a gente tem várias ainda uma energia suficiente para poder de decisão. Por isso que grandes empresas, tudo fazem reuniões cedo, de manhã, até a hora do almoço, que são a parte do cérebro que você está mais ativo e tudo mais. E realmente no final do dia, não. No final do dia você já está cansado, você já tentou resolver um monte de coisa, você já teve que, de repente, lógico que varia de dia para dia, né? Então você já teve que decidir várias coisas. E aí, num processo de emagrecimento, trazendo de novo para cá, eu acho que você, na minha prática, eu vejo, talvez você também, normalmente as dietas elas são quebradas no final do dia. Então a pessoa vai bem no café da manhã, ela vai bem no almoço, aí chega o jantar, ela já chuta o balde, ai, não quero mais, ou porque tá estressada, ela não quer mais pensar, ela não quer mais, porque antes de se tornar um hábito, o seu cérebro ele fica lutando com você, né? Você fica lá, não, será que eu posso comer isso? Não, eu não posso. Será que eu posso? Será que hoje eu vou fazer exercício? Ah, não, tá chovendo. Será que eu vou? Né, são Carol? muitas tomadas de decisão, né? Será que eu vou? Ah, eu saí mais tarde do trabalho. E quando isso vira um hábito, você não fica mais pensando, né? É igual escovar dente. Você simplesmente vai, né? Você chega, sai do trabalho, não importa se saiu tarde, saiu cedo, você vai para academia porque você vai. E trazendo isso para hábitos alimentares saudáveis é super importante também, porque daí o dia que você está cansado no final do dia, você não tem que ficar decidindo, né? Você já se acostumou a comer bem, a ter boas opções, ou de repente você sempre pode ter uma lista já pronta de supermercado, que você não precisa ficar toda vez no mercado, será que eu compro isso, será que eu compro aquilo, deixa eu estudar isso, esse produto com aquele, você já tem isso pronto, você já se habitua a comprar todos os mesmos produtos,
você pode se habituar, de repente, a comer devagar, mastigar mais lentamente, ou num bebê ingerir líquido junto com a alimentação. Então, são hábitos, né, que você vai ali criando e que, ao longo do dia, você diminui essa capacidade, essa necessidade de decisão. Então, isso vai fazer com que você cumpra, né, muito mais do que só ter força de vontade, né? E aí, com isso, os hábitos angulares, eles podem te ajudar nisso, né? Nessa pequenininho, antes de você ter esses hábitos maiores, você tem esses pequenos que você treina todos os dias, que te dão essa sensação, né, de vitória e tudo mais, de sensação, né, de dever cumprido, e você consegue, daí, destrinchar essas outras tarefas, que você nem precisa ficar pensando, isso vai acontecer normalmente, né? Bem legal, Carol. Eu acho que é bem interessante a gente falar que as pessoas não precisam fazer isso sozinhas, né? Em estabelecer esses hábitos saudáveis, né? Eu acho que os profissionais estão justamente aí para auxiliar, né? Então, por exemplo, né? Eu vou trazer para a nutrição, que é a minha área, né? Mas existem aí, acho que, inúmeros exemplos. Todo mundo sabe que é importante comer frutas, verduras, legumes, né? Mas se você não come por algum motivo, você não precisa simplesmente forçar, né? A gente pode descobrir, será que é sabor, textura, né? Como que a gente pode iniciar? Ou simplesmente você não consome porque você não sabe cozinhar. Então, ou você não sabe fazer uma lista de compras, né? Compra tudo de uma vez, estraga tudo de uma vez, aí você fica frustrado e para de comprar porque mora sozinha, né? Então, realmente, nós estamos aqui para poder auxiliar. Então, às vezes, essa ideia da lista de compras é bacana, ter uma variedade de alimentos dentro dessa lista de compras para quando você tiver um tempo maior ou quiser variar também é legal, né? Eu acho que os profissionais realmente estão aí para auxiliar, né? Até porque é isso mesmo. Eu acho importante dizer que, gente, rotina não é algo fácil, não, tá? Não é algo para qualquer um, tá? E dentro da maternidade, mais difícil ainda. Mas você vê como as coisas fluem, né? Você vê como criancinha, bebê, né? Ele responde muito bem a você ter uma rotina. O nosso organismo em si, né? A gente eles gosta de gostam, a pessoa rotina. resposta, o organismo responde em si. Então, ter esses hábitos, ter uma rotina alimentar saudável, o que a Ana quis dizer, né? Que de repente você não precisa descobrir isso sozinho, né? Você pode se manter depois, mas né, o profissional, você aprender um pouco, ter um pouco de informação, pode te ajudar com isso, né? Você se habituar. Então é o que a Ana falou, ou fazer uma lista, estabelecer já uma lista para você, que depois é só você manter, te dar novas opções de cardápios ou sugestões de alimentos que você possa começar a comer diferente, né? Então, facilitar. Fáceis, rápidos, né, Carol? Que Isso. exijam grandes habilidades, né? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, na cozinha. Ou até pensar em planos Bs, né? Cs, enfim, contar com os congelados, né? Levar a marmita da mãe, do pai, enfim, eu acho que tem um caminho bem grande aí que a gente consegue trabalhar, né? É isso mesmo. Bom, gente, eu adorei o tema de hoje, realmente foi um aprendizado para mim. Que legal. Que todas vocês tenham gostado também. Queria agradecer, Carol, por ter apresentado esse assunto para a gente, né? E queria agradecer a presença de todas aqui até o final do nosso vídeo.